Olá, meu nome é Helder Oliveira e há 7 anos eu trabalho fornecendo soluções tecnológicas para os engenheiros. Meu objetivo hoje aqui é conversar com você sobre como o uso da tecnologia tem transformado a vida dos engenheiros. E eu quero começar mostrando para você, talvez que não conheça, um pouco sobre a história da engenharia. A engenharia no começo, talvez você já saiba, mas para aqueles que não sabem, no começo ela era uma engenharia voltada exclusivamente para os militares. Então os militares desenvolveram a engenharia e ao longo do tempo a engenharia civil foi então estendida para a comunidade civil, para trabalhar então com construções de moradias, de escolas, enfim. Então a engenharia ela deixou de ser exclusivamente para os militares e começou também a ser chamada de engenharia civil, né, para a população civil organizada. E o que acontece? Durante esse ciclo, durante esse tempo, nós tivemos alguns marcos na engenharia. Um deles foi a ampliação para pessoas que não eram militares a trabalhar então com a engenharia. Outro marco que nós tivemos também muito significativo foi ali na década de 80, entre 80 e 90, onde nós tivemos, então, o CAD, a ferramenta CAD. Antes, os engenheiros, projetistas, arquitetos, trabalhavam somente com a prancheta. Então, o desenho era todo manual, feito à mão. Provavelmente você trabalhou nessa época, se lembra, né, de como era trabalhoso projetar dessa forma. Em 80, então, 83, surgiu o CAD e nós tivemos, então, o desenho assistido por computação. Ou seja, você então deixaria de fazer o desenho à mão, na prancheta, usando as suas ferramentas de trabalho, para trabalhar então com a nova ferramenta no computador. O desenho assistido, suportado pelo computador. Foi um grande marco, um avanço para a área da engenharia. Só que nós não tivemos nenhuma mudança de processos. E aí que está o X da questão. Nós tivemos uma mudança de ferramenta, mas o processo de concepção de um projeto continuou o mesmo. Agora numa ferramenta no computador. Mas do ponto de vista de processo, de metodologia, isso não mudou. Mas o que aconteceu de lá para cá é que nós tivemos avanços na área de engenharia e também muitos desafios complexos que o próprio mundo nos propõe. Então, aumentando os habitantes na Terra, por exemplo, tendo que fornecer infraestrutura para suportar todo o avanço que nós temos como humanidade. E o que aconteceu? A engenharia, do ponto de vista de uma ciência, ela começou também a se modernizar. Antigamente, nós tínhamos um engenheiro civil que fazia quase que tudo, todas as áreas da engenharia. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 verticais de engenharia. Engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, são mais de 40. Porque com as necessidades e os desafios que nós temos hoje, uma pessoa só não consegue dar conta de todas essas verticais. São muitas especificidades em cada disciplina. Então foi necessário essa verticalização e especialização dos engenheiros, cada um focando naquilo que tem mais dom para fazer, que tem mais talento para fazer, mais afinidade, enfim. Mas do ponto de vista de tecnologia, as tecnologias também evoluíram. E o AutoCAD, por exemplo, ele deixou de ser a principal ferramenta de engenharia e passou a ser uma ferramenta que já não suporta mais todas as necessidades que nós temos hoje, todos os desafios que nós temos hoje. Então hoje a tecnologia também acompanhou essa evolução, né? Tanto de processo quanto do ponto de vista de ferramenta mesmo, de tecnologia da informação. Então hoje nós temos soluções, ferramentas para conseguir suportar as necessidades e desafios que nós temos como humanidade hoje. Tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalhava no AutoCAD, e nós desenhamos no AutoCAD 2 linhas paralelas, todos que projetam sabem que essas 2 linhas pode ser uma parede. Mas isso não está claro para quem não trabalha com essa ferramenta. Por quê? Porque o desenho no AutoCAD ele é interpretativo. Ele é um desenho que você imagina algo. E não exatamente ele é aquilo, porque você não consegue ter essa clareza a partir do momento que você observa, por exemplo, uma planta baixa. Hoje, com as tecnologias que nós temos de prototipagem digital na engenharia da construção, eu faço um protótipo virtual da mesma forma que ele vai ser construído.
Então eu não tenho mais duas linhas representando uma parede, eu tenho ferramenta chamada parede. Eu sei que essa parede ela é de alvenaria, que tem um chapisco, que tem um revestimento. Eu sei quanto essa parede custa, por exemplo, coisa que no AutoCAD eu não tinha a mínima condição de fazer. E isso é importante nos dias de hoje. Isso traz produtividade, isso traz um melhor fluxo de trabalho, isso traz assertividade para a gente do ponto de vista de compras, de custo, de orçamento, redução de prejuízos. Isso é fundamental. Então, fazendo esse comparativo entre CAD e tecnologias que nós temos hoje, nós vemos realmente que o CAD já não suporta mais. Porque então o CAD ele deixa de ser uma ferramenta interpretativa para hoje nós exatamente prototiparmos aquilo que nós vamos construir fisicamente. E estressarmos aquele modelo, validarmos aquele modelo, mitigarmos erros para que na prática, na construção, a gente tenha uma construção muito mais assertiva e produtiva. Né, coisas que antes, com CAD, muitos problemas a gente resolvia só na hora da obra. E isso, consequentemente, geraria para todos nós muitos erros, omissões, prejuízos, atrasos em entrega de obra, que é algo que a gente vivia e ainda vive em alguns momentos. Outro ponto também é do aspecto de compatibilização. Se você é mais velho ou mais experiente na área de engenharia, vamos dizer assim, você se lembra que você, para fazer uma compatibilização, tinha que sobrepor um projeto sobre o outro e ver se não tinha nenhum conflito ali, né, entre as disciplinas. Hoje nós temos ferramentas que fazem isso para nós de forma automática, como a ferramenta de um Clash Detection, por exemplo, que você roda todas as disciplinas e ele mostra para você se há alguma inconsistência, alguma incompatibilidade, algo que possa causar um prejuízo lá na obra. Olha só que fantástico. É a tecnologia a serviço da engenharia, não é o contrário. A tecnologia não substitui um engenheiro, ela é uma aliada do engenheiro. E tem mais um ponto que é fundamental, o trabalho colaborativo. Hoje a gente não precisa se limitar mais em trabalhar no mesmo ambiente, a pandemia mostrou isso para a gente, que é possível trabalhar em vários lugares do mundo e estar junto ao mesmo tempo, mesmo distantes fisicamente, mas trabalhando em sinergia, trabalhando de uma maneira colaborativa. E como isso acontece na tecnologia hoje? Nós temos tecnologia que permite que você, trabalhando em um projeto, trabalhe com 5, 10 pessoas espalhadas no mundo todo, trabalhando no mesmo projeto. Ao mesmo tempo, recebendo atualização do que os outros fazem e também passando a sua atualização para todos. É mais ou menos como o Excel. Se você tem uma planilha de Excel compartilhada, você está vendo o que os outros estão fazendo e você também está fazendo e está se retroalimentando, né, todos essa planilha ao mesmo tempo. Assim também é possível trabalhar com projetos de engenharia. Então veja como que a engenharia ela tem sido suportada também pela tecnologia que está a favor da engenharia, a favor de melhorias. Então toda essa tecnologia que nós temos hoje, ela veio trazendo a tecnologia de ponta aliado a novos processos, porque também o processo muda. E aqui há o que a gente chama de disrupção na engenharia. Porque quando nós trouxemos da prancheta para o CAD, nós tivemos mudança de processo, mas de o CAD para agora, para um ambiente colaborativo, para um ambiente onde nós temos a prototipagem digital, quando eu começo uma concepção de projeto, eu tenho que pensar no ciclo todo da engenharia, até uma operação e manutenção de um prédio, por exemplo. Então, um exemplo bem básico que eu dou, mas uma própria lâmpada. Quando eu coloco uma lâmpada no meu projeto, eu consigo inserir a informação da vida útil dessa lâmpada e consigo fornecer isso para quem vai dar manutenção depois saber quando vence e quando tem que fazer uma manutenção, no caso, preventiva e não corretiva. Então, muda a cultura, muda um pouco do processo, muda a metodologia e nós temos a tecnologia embarcada nesse processo todo. Outra coisa fantástica também é em relação à inovação que nós temos no canteiro de obra. Hoje nós conseguimos fazer o armazenamento dos projetos de forma digital, que você consegue controlar o versionamento e, cá venhamos entre nós temos alguns problemas entre versionamento. Com certeza você já foi para uma obra achando que tinha a última versão de um projeto e não teve. Depois você descobriu mais para frente que já tinha uma revisão. A tecnologia pode te ajudar a controlar esse tipo de versionamento, garantindo que a última versão editada por você, engenheiro, é que vai estar disponibilizada para que todos acessem. Mas o acesso também a todos, ele é permitido, mas com várias regras. Você pode dar permissionamento para a pessoa editar, para a pessoa compartilhar. Então o controle está ainda
sobre suas mãos, mas você já consegue compartilhar esse conteúdo. E olha só que interessante, se uma pessoa está na obra e ela está executando uma montagem ali, por exemplo, e tem alguma dúvida específica de como executar aquilo, de qual é o posicionamento de alguma peça, por exemplo, hidráulica, você pode, da obra, marcar num tablet a pessoa, o engenheiro responsável pelaquela disciplina, no escritório, e esse engenheiro, ele edita na hora, ele faz essa edição na hora no escritório e já devolve para você lá na obra. Tudo isso em tempo real. E você, antes do que a gente demoraria dias para se resolver, você pode estar 1.000, 2.000 quilômetros de distância e colaborar e receber já o projeto atualizado na obra. Outra coisa que é importante é que essa nova tecnologia, ela traz também para nós a rastreabilidade. Então, por exemplo, nós conseguimos saber quem é o responsável por aquela área, quem, por exemplo, cometeu um erro de projeto, uma falha, que todos nós estamos sujeitos a cometer, mas consegue rastrear isso. E depois nós temos já casos de clientes usando em Power BI, acompanhando em que obra ele errou, quantos dias atrasou, por qual motivo atrasou, quem foi o responsável pelo atraso, quanto isso gerou de retrabalho, quanto isso gerou de prejuízo, por exemplo. No caso desse cliente, ele trabalha com lojas, então cada dia que atrasa a inauguração de uma loja é um prejuízo absurdo. Então você consegue trazer mais inteligência para a tomada de decisão, para as próximas obras, para que você não repita isso, corrija isso e tenha então, como eu disse no início, a tecnologia a favor do seu negócio. A tecnologia trabalhando em prol do core business do seu negócio, que é a engenharia. Então, o que eu queria reforçar com vocês hoje é que nós temos muitos clientes já desfrutando disso. Muitos clientes têm procurado a Bysoft para trabalhar dessa forma. E a gente tem ajudado clientes aí por todo o Brasil a trabalhar dessa forma. Uma forma disruptiva, uma forma que não substitui o engenheiro de forma alguma, mas que agrega e transforma a vida do engenheiro. É a experiência do engenheiro, é o expertise do engenheiro, aliado à ferramenta, à tecnologia de ponta, trabalhando a serviço da engenharia, trabalhando para mitigar os desafios, para superar os desafios, para superar as demandas que nós temos hoje no mundo em que vivemos. Eu quero fazer um convite para você. Não sei se você já trabalha assim, se ainda não trabalha, mas se você ainda não trabalha, fale comigo. Eu terei prazer em te ajudar e te mostrar como processo, metodologia, o seu expertise aliado à tecnologia pode ajudar a você a transformar o seu negócio.